tentou fugir, pagando a passagem, pegando um navio para outro lugar, longe daquela cidade, para ir para outra cidade, se esconder da presença de Deus. Mas Deus, naquele navio que ele pegou, Deus mostra que naquele navio ele fez uma tempestade tão grande, com trovões, com ventos fortes, que aquelas pessoas que estavam no navio começaram a ter temor. Se você vê em Jonas, 1:1-9, fala, e ele lhe respondeu, e quando o povo ficou com temor no coração, e perguntaram para Jonas, e ele lhe respondeu, sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então quando Deus sacudiu aquele navio, o navio começou a quase se quebrar no alto mar. Imagine o medo e o temor que Jonas ficou no coração. Jonas se escondeu no barco, deitou, tentou dormir, fechar os olhos para não ver o temor de Deus, mas de Deus não tem como se esconder. Então aqueles povos, aquelas pessoas que estavam no navio, que adoravam idolatria, adoravam outros deuses, começaram a clamar aos deuses dele para salvar eles. Mas não vinha o Deus deles, que estátuas, aqueles deuses que eles acreditavam vir salvar eles. Mas acordaram e jogaram na sorte, fizeram uma sorte, jogaram e caiu em Jonas. E acordaram Jonas do sono que Jonas estava ali, tentando se esconder. E falaram o que ele tinha feito. E conversaram com eles, este mal que é a ocupação a tua, de onde vem? Qual a tua terra? E de que povo és? E ele respondeu, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram, que é isto que fizeste? Pois sabíamos os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe que faremos para que o mar se nos calme, porque o mar ia tornando cada vez mais tenebroso. E ele falou, o único modo do mar se acalmar era ele ser jogado no mar. Não tinha outra forma. E aquelas pessoas que estavam naquele navio não entendiam ainda o Deus que Jonas servia, de quem ele estava fugindo. Começaram a retirar as bagagens do navio, para o navio ficar mais leve. Começaram a tentar remar para chegar na terra firme, mas não conseguia, porque o navio não saía do lugar. E o tremor no coração deles estava tão grande, porque com Deus não tem como fugir, não tem como brincar. O Deus Todo-Poderoso, quando fala, é temor no nosso coração. A gente fica com medo até de subir no altar, porque a gente teme a palavra de Deus. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus, onde é falada, ela penetra dentro do nosso coração. É como uma espada. Ela começa a encher o nosso coração de alegria e temor a Ele. E continuação, respondeu-lhe, tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se quietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tomando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não perecemos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós esse sangue, quando a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te provê. Elevaram a Jonas e o lançaram ao mar. Em caso o mar da sua fúria, temeram, pois este homem extremo ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Então a gente entende aqui que na palavra de Deus fala que aqueles homens no barco não adoravam o verdadeiro Deus de Jonas, o Deus de Israel, o Deus que tudo criou. Mas com o temor nos seus corações, eles vendo o que estava acontecendo na tempestade, o propósito que Jonas foi fazer foi ali naquele barco. Ele não fugiu do propósito de Deus. Naquele barco, os homens que estavam ali começaram a adorar a Deus e jogaram Jonas fora do barco por ter pecado contra Deus, mas começaram a adorar em espírito e em verdade. E deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas
E este Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então imagina, Jonas foi jogado para fora do barco e um peixe apareceu e engoliu. Imagine você estando vendo um grande peixe, você num barco, uma tempestade muito forte, o barco se rachando, não tem saída para um lado, não tem saída para o outro. Ali Jonas tinha feito o propósito de Deus no Espírito sem saber que tinha feito. Aqueles homens se converteram à presença de Deus. E Jonas, quando foi lançado, caiu e o peixe o engoliu nesse abismo tão profundo no mar. Imagine, irmãos, irmãs em Cristo Jesus, todos vocês estando no fundo do mar, sem saída, sem ter como sair daquele lugar, e mais no fundo do abismo por ter desobedecido a palavra de Deus, e vendo algo assim em cima de você, não enxergando, tudo escuro, no meio daquele mar sem saída, não sabendo que se poderia se afogar, ou estaria condenado para todo sempre. Mas, então Jonas, do ventre do peixe, chorou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu santo templo. Ele começou a conversar com Deus e pedindo para Deus, e falando: Deus, olha onde eu estou, Pai, a minha desobediência, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou na escuridão, e as águas se enrolaram na minha cabeça.